nome é Kleber César Busato, sou secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. O CIMI é um organismo de pastoral vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fundado em 1972. No período, portanto, duro da ditadura militar, e a fundação do CIMI se dá num contexto de abertura da igreja para atuação junto aos povos indígenas, numa perspectiva, e é um dos fundamentos da atuação do CIMI, na perspectiva da continuidade da existência dos povos indígenas enquanto povos com suas culturas diferenciadas, né, no país. Nós vivíamos em 72, como disse antes, o regime militar, que tinha como plano de governo em relação aos povos indígenas a perspectiva do integracionismo, ou seja, a perspectiva de que os povos se integrassem à chamada comunhão nacional e deixassem de existir enquanto povos diferenciados. E o CIMI nasce, então, com essa ideia, com essa missão, né, de contribuir com a luta dos povos indígenas na perspectiva de manterem a sua existência enquanto povos diferenciados. E, para isso, no nosso entendimento, e evidentemente a partir da convivência e atuação com os povos indígenas, não é possível a existência dos povos enquanto tal sem a posse das suas terras tradicionais. Então, o CIMI atua junto com os povos indígenas desde a sua constituição, contribuindo com os povos para que esses mantenham a posse de suas terras, reconquistem as terras que foram usurpadas, que foram invadidas, né, e das quais os povos foram expulsos, porque somente dessa forma os povos têm condições de continuarem existindo enquanto povos, com suas culturas, suas línguas, suas crenças, suas tradições, né, o seu modo de ser, o seu jeito de ser, portanto. Ao longo desses 41 anos já de existência, a gente pode dizer que uma das grandes conquistas com as quais o CIMI contribuiu, mas são conquistas dos povos indígenas, podemos destacar a mudança na Constituição, a conquista de dois artigos importantes na Constituição Federal brasileira de 1988, que são os artigos 231 e 232 da Constituição brasileira, que garante exatamente esses direitos dos povos, o direito às suas terras tradicionais e também o direito reconhece, né, o direito dos povos a seus usos, costumes, crenças, línguas e tradições. Então, são importantes conquistas, junto, evidentemente, com, especialmente na região amazônica, a conquista, né, para muitos povos, do reconhecimento do direito e a demarcação das suas terras tradicionais. Em relação a isso, infelizmente, especialmente nas regiões sul, sudeste, nordeste e ainda centro-oeste, há uma grande morosidade por parte do governo no reconhecimento e na demarcação das terras indígenas, o que faz, infelizmente, que ainda existam povos que continuem existindo e vivendo, sobrevivendo sem as suas terras tradicionais, fora da posse das suas terras tradicionais. E isso, infelizmente, coloca muitos povos numa situação de vulnerabilização social, de vulnerabilidade social e cultural muito grave, a exemplo do que ocorre com o povo Guarani Kaiowá, no estado do Mato Grosso do Sul, né, e outros povos na região sul, como o povo Guarani, muitos grupos ainda do povo Caigangue, por exemplo, que vivem em acampamentos, né, bastante insalubres, em beiras de estradas, e isso, evidentemente, é uma situação grave, né, que ainda os povos indígenas enfrentam em diversas regiões do país, mas que esperamos o Estado brasileiro possa tomar as medidas necessárias para a superação
destas situações. O CIMI, nesse processo, evidentemente, se articula também com outras pastorais da própria igreja que atuam no campo, como a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, Pastoral da Juventude Rural, Pastoral dos Pescadores, a Comissão Pastoral dos Pescadores e outras, Pastoral dos Migrantes, e também uma série de outras organizações que atuam no campo, especialmente vinculadas ou ligadas à via campesina, a exemplo do movimento dos sem terra, dos trabalhadores sem terra, o MST, o MPA, dos pequenos agricultores, o MMC, das mulheres camponesas, e a própria articulação dos povos indígenas do Brasil, que é a APIB, organizações indígenas regionais, organizações indígenas locais, então, e uma série de outras organizações da sociedade que atuam no campo da defesa dos direitos humanos. E nesse processo, então, o CIMI tem a sua autonomia enquanto organização indigenista, certo? Mas a grande atuação do CIMI é na perspectiva de que os povos tenham as condições e, portanto, o CIMI apoia as decisões e as manifestações dos povos indígenas para que os seus direitos sejam efetivados, para que tenham, portanto, uma vida mais digna, uma vida plena, sempre fundamentados na opção evangélica. A gente sempre diz, se baseia no próprio evangelho, naquilo que, quando Jesus diz que veio ao mundo para que todos tenham vida e tenham vida plena, vida em abundância. É por isso que nós atuamos no apoio aos povos indígenas para que eles tenham vida digna, para que todos os povos tenham vida digna, para que eles continuem existindo enquanto povos, então é um pouco essa a atuação do CIMI no Brasil atualmente. Então, o CIMI, como um exemplo, por exemplo, de atuação, junto com uma série de outras pessoas, especialmente que estão envolvidos nesse processo de luta dos povos que vivem aqui no setor noroeste de Brasília, para a manutenção da posse da área diante da invasão que tem se efetuado naquela região ali. Nós temos atuado, especialmente em 2011, quando teve aqueles conflitos, contribuímos com os serviços que nós temos de comunicação, então de divulgação da situação vivida pelos indígenas, daquela invasão, os conflitos que ocorreram em torno da invasão do território deles, e também por meio da nossa assessoria, serviço de assessoria jurídica, então os advogados que atuam pelo CIMI são advogados da comunidade dos indígenas em ações judiciais impetradas pelos indígenas, tanto para a manutenção da posse, que eles continuam no local, embora tenham perdido uma parte significativa já do seu território, e também, tanto então para a manutenção da posse, mas como também na perspectiva de que o Estado brasileiro reconheça efetivamente o direito desses povos a continuarem vivendo naquele espaço, na sua terra. Então são formas, digamos assim, de contribuição do CIMI nesses processos de luta dos povos indígenas, e um exemplo em relação à situação aqui mais da região, no caso dos indígenas que vivem na região do chamado setor noroeste, mas que é conhecido e denominado pelos indígenas como o Santuário dos Pajés. E outros manifestantes vão pra cima ali, eles entram em confronto com segurança, tudo isso porque nesse lugar aí, já tá vendo que as pessoas são retiradas nesse local, deve sair o bairro mais caro de Brasília.
Acontece que a área já era habitada por um grupo de descendentes de índios da etnia Funiô. Ainda derrubaram outra cerca, jogaram água nos seguranças. Os manifestantes querem que a obra seja paralisada. Confronto entre estudante, índios e funcionários de uma construtora agora de manhã em Brasília. Os conflitos entre os seguranças das empreiteiras, índios e simpatizantes têm sido frequentes. Árvores arrancadas ali pelas máquinas, e isso há mais de 50 anos nesse local fica uma comunidade indígena. Vale que no meio deste bairro de classe A existe o Santuário dos Pajés. A Terracap, no entanto, quer reduzi-lo a apenas 4 hectares, o que transformaria o local numa espécie de zoológico indígena.